Pessoal, hoje é a nossa primeira videoaula sobre o módulo dívida ativa do GESAM. E hoje a gente vai aprender como que faz a inserção, a inscrição de um imóvel ou de um cliente em dívida ativa. Para você acessar a funcionalidade, você entra numa base do GESAM com seu login e senha, vai na árvore do menu GESAM, dívida ativa, filtrar cliente imóvel para inserir em dívida ativa. Feito isso, o sistema acessa a funcionalidade, né? O que é a dívida ativa? É um módulo do GESAM que faz o gerenciamento dos débitos antigos do cliente. Esse gerenciamento inscreve esses débitos antigos em dívida ativa para posterior cobrança jurídica, né? Isso depois de esgotados todas as tentativas de contato com o cliente para a negociação dessa dívida. Quando o débito fica muito antigo, aí você inscreve no módulo de dívida ativa para posterior execução jurídica. Para você localizar esse cliente ou esse imóvel que você quer inscrever os débitos em dívida ativa, você tem duas alternativas: ou pesquisar pela matrícula do cliente ou pela matrícula do imóvel. Considerando que você não saiba a matrícula do cliente, você clica aqui no botão pesquisar e o sistema vai te levar para a tela de pesquisa do cliente com várias chaves de filtro para você localizar esse cliente. Uma chave interessante é o nome completo, que você digita o nome do cliente ou parte dele, no caso aqui o primeiro nome iniciando pelo texto, e o sistema vai localizar o resultado da pesquisa para você identificar o seu cliente. Identificou o cliente, clica no link do nome dele e o sistema é carregado com esse dado do cliente. Clica em filtrar e o sistema vai para a tela de inserir cliente imóvel em dívida ativa, né? Voltando, caso você saiba, por exemplo, a matrícula do imóvel, basta você digitar no campo matrícula, tecla Enter. Carregou a filtrar cliente com os dados, clique em filtrar. E aí o sistema te direciona para a funcionalidade de inserir cliente imóvel em dívida ativa. Bom, aqui nessa funcionalidade você visualiza as contas para inscrição em dívida ativa e as guias de pagamento para inscrição em dívida ativa também. Os dois quadros eles trazem informações como o mês, ano, o vencimento, o valor de cada serviço discriminado na conta e o valor atualizado. Você identificou a fatura, a conta ou a guia de pagamento que você quer inscrever em dívida ativa, você pode selecionar no checkbox ao lado ou selecionar todos para fazer a inscrição. No caso aqui, por exemplo, você quer se inscrever só a conta mais antiga, então você seleciona ela aqui e clica em inserir. Feito isso, o cliente é cadastrado em dívida ativa. Esse cadastro só acontece se já tiver um livro avulso aberto no cadastro do sistema. O que é um livro avulso? É um livro onde você tem a inscrição de todos os clientes da base inscritos em dívida ativa. Esse livro avulso é dividido por página. Caso esse livro avulso não tivesse aberto antes de efetuar essa inscrição, a gente teria que inserir um livro avulso na base do sistema. E só depois inserir esse cliente ou esse imóvel. Mas aqui, em outra videoaula, a gente vai ver como é que faz para abrir um livro avulso no sistema. Aqui, para inserir o imóvel e o cliente, o livro avulso já estava aberto e a gente inseriu. Caso você queira imprimir a página do livro, você clica aqui nesse link, imprimir página do livro. Feito isso, o sistema vai visualizar a página para impressão. Veja que aqui já traz o número, a matrícula do cliente, o nome, o endereço,
e o valor da conta que foi inscrito na dívida ativa nesse livro avulso. Caso você queira adicionar um novo registro nesse livro avulso, você clica em adicionar e o sistema te direciona para a tela de filtro inicial para você repetir o procedimento que a gente acabou de fazer. Caso você queira consultar esse débito que você acabou de inscrever em dívida ativa, você vem aqui em GESAM, dívida ativa, consultar débitos, dívida ativa. O sistema te direciona para a tela de filtro. Você localiza o cliente ou o imóvel que você acabou de fazer a inserção em dívida ativa e clica em filtrar. Clica no nome do cliente e está aqui a dívida ativa por livro. O ano do livro, o volume, o número da página, o número da incorporação. Você clicando sobre o link, você vai ver detalhes das contas por livro. Então aqui tem o número da guia que você inseriu, a data do vencimento, a data da inscrição que foi a data de hoje e o valor original. Caso você queira imprimir essa consulta dos débitos, você clica no link da impressora, imprimir consulta. O sistema pede para você escolher o tipo do relatório e você gera o relatório. E está aqui o relatório de dívida ativa por livro, com o nome do cliente, o endereço, o livro avulso onde foi inscrito a dívida ativa, as contas, todos os dados aqui para você consultar. E é isso, é um processo simples, né? O de inscrição em dívida ativa. Vou repetir aqui rapidamente para a gente relembrar. Entrou na base do GESAM, dívida ativa. Você quer localizar um imóvel ou um cliente para inserir em dívida ativa, porque o livro avulso já está aberto para você fazer essa inserção. Caso ele não tivesse aberto, você ia aqui nessa funcionalidade de inserir livro avulso. Olha aqui o que ele diz: já existe um livro aberto, caso deseje abrir um novo livro, é necessário encerrar o livro. Isso porque não pode haver dois livros avulsos abertos no sistema. Mas isso vai ser assunto para outra videoaula. Considerando que o livro já está aberto, você vai aqui em filtrar o cliente ou um imóvel para inserir no dívida ativa. Você localiza, filtra, seleciona os débitos e insere. Basicamente, o processo é esse. Depois disso, você pode consultar o débito. Desculpa. Você pode consultar o débito para você ver se você inseriu corretamente. E é através dessa funcionalidade aqui. Consultar o débito inscrito em dívida ativa. Você filtra e localiza o cliente. Tá aqui os dois débitos que a gente inseriu hoje, dia 28 de setembro, data da nossa videoaula, nossa primeira videoaula sobre a dívida ativa. Caso você queira consultar a documentação específica sobre esse processo, com informações que podem acrescentar à nossa videoaula, você volta para a funcionalidade, filtrar cliente imóvel para inserir em dívida ativa, e clica nesse link, nesse caminho aqui para acessar a documentação da consenso relativa ao processo de inserção de imóvel ou cliente no dívida ativa. Clicando sobre o link, o sistema te direciona para a nossa base da documentação. E aqui você faz o mesmo procedimento para localizar que você faz aqui na árvore de menu do GESAM. No caso aqui, você acessa o módulo cobrança e localiza o processo de dívida ativa. Clica sobre ele. Aqui tem toda a documentação sobre a dívida ativa. A aula de hoje que a gente viu foi inserir cliente imóvel em dívida ativa. Clicou, você vai para a documentação desse processo.
inclusive com a possibilidade de impressão para você imprimir, manusear, se achar melhor para leitura, né? E por hoje é só.